Alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir a aula. Nossa aula hoje é de interrupção, então eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês assistirem a aula, tá? Então, vamos lá. É, bom, deixa eu colocar isso aqui grande. Pronto. Então vamos lá, gente. Nossa aula de interrupção e timers hoje é um pique, né? Em assembly. Então vamos lá. O que é isso? O que é interrupção? O que é timer? Então, você tem duas maneiras, tá, de você fazer. A gente chama interrupção e timers, né, de uma ação sincronizada. Por que você chama de ação sincronizada? Porque, na verdade, a interrupção é tão rápida, que a olho nu você está vendo duas ações sincronizadas. Então, por exemplo, vamos supor que você quer. é, Deixar o blink piscando, né? O LED piscando, e ao mesmo tempo você quer ouvir uma música de buzzer no pique. Você quer fazer as duas coisas. Você quer piscar e você quer ouvir uma música, né? Que é a árvore de Natal. A árvore de Natal, tem luzinhas, né? Da árvore de Natal, que você tem a luz piscando, né? E você tem uma musiquinha, né? No fundo de Natal, né? Jingle Bell, tem a musiquinha no fundo. Então, isso a gente chama de ação sincronizada, porque na verdade você para uma ação, então tá piscando a luz, você para essa ação para você fazer a ação do buzzer. Só que é tão rápido a olho nu que você vê ao mesmo tempo, que você acha que ela está sincronizada. Ela não está sincronizada. Na verdade, ela parou e o outro continuou, tá? E o buzzer começou, ou o buzzer parou e o pisca começou. Só que é muito rápido e a gente chama isso de ação sincronizada. Então, como é que você faz isso? Você faz isso de duas maneiras. Ou você faz isso em estouro. O que é o estouro? Estouro é você fazer uma contagem. Você quer que conte até 100 e depois de 100 você começa a fazer uma ação ou a outra ação, né? E a interrupção, o que é a interrupção? A interrupção é quando você realmente interrompe, tá? A interrupção, ela usa o estouro também. Na verdade, você conta até 100 e depois que você contou até 100, você interrompe, aí você para mesmo, você pá, eu quero que pare aqui, tá? Esse tempo de estouro e de interrupção, ele é diferente do tempo de blink. Então, na primeira aula de todas, quando eu expliquei o blink, que vocês fizeram o LED piscar, né? A gente fez o LED piscar a cada 1 segundo, por exemplo, né? Então, ele pisca tum, 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 tum. Ou a cada 2 segundos. Tum, dois, tum. Dois, tum, dois, tum. Esse é o tempo que a gente viu, né? Que é o delay. Não é esse tempo que a gente está falando, são dois tempos distintos. A gente está falando do tempo que ele vai piscar, porque ele está piscando de eterno. Você pode mandar piscar a cada 1 segundo e ele vai ficar lá piscando, 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 1 segundo piscando, só se você desligar tudo. Se você desligar tudo, ele para. Aqui não, aqui você pode fazer com que ele pare num determinado momento. Ele vai ficar piscando a cada 1 segundo, tu, tu, mas você vai parar ele. Então, é outra maneira de você usar o estouro e a interrupção. Ou parando ele, né? Você vai estimar, você vai estimar um tempo para ele ficar piscando. Eu quero que ele pisque durante 1 hora. A árvore de Natal pisque durante a noite inteira, durante 8 horas. Depois de 8 horas, eu quero que ela pague. É isso que você vai fazer. Então, você pode fazer isso por estouro, você pode escolher um tempo para ela, né, parar, ou uma interrupção mesmo. Ela vai parar naquele momento que você quer. Tá? Então, é isso, é esse tempo. Só que a gente também pode fazer uma ação sincronizada, como eu expliquei. Você pode pedir para ela parar de piscar e fazer um buzzer, né? Fazer um bolo. Só que isso é muito rápido, então para a gente é uma ação sincronizada. Mas é esse tempo que a gente vai estudar agora, tá? De interrupção e de estouro. Então vamos lá. Olha só. O nosso PIC, o que a gente estuda, que é o 16F628A, ele tem 3 contadores diferentes, 3 timers diferentes. E a gente vai estudar os 3. Vocês têm que saber os 3.
tá? Como os três funcionam. Você pode usar três ao mesmo tempo. Ele basicamente é um contador. Ele conta, é uma contagem, o timer é um contador. Ele conta números, vai contando, tá? E como eu falei, o objetivo é sincronizar essas ações, que na verdade não está sincronizando. Ele está parando uma e fazendo a outra, parando uma e fazendo a outra. Ok. Então, o que você tem que saber aqui de mais importante? Você tem que saber essa tabela aqui. Essa tabela aqui você tem que saber. O que é isso, tá? Essa tabela te diz os três timers, os três contadores que existem. Timers em inglês, né? Os três contadores que existem, que é TMR0, TMR1, TMR2. Agora, isso também foi uma pegadinha da Microchip, que é a fabricante do nosso PIC. Podia ser 1, 2 e 3, era mais fácil, né? Mas não, é 0, 1, 2. Então, o 0 é o primeiro contador, o 1 é o segundo contador e o 2 é o terceiro contador, porque começa do 0, não começa do 1. Era mais fácil se fosse 1, 2, 3, né? Mas não, é 0, 1, 2, tá? E a gente tem o seguinte, cada contador tem uma quantidade de bits, né? O primeiro contador tem 8 bits, o segundo contador tem 16 bits, o terceiro contador tem 8 bits, que é o TMR2. Tá? E o primeiro contador, ele conta de 0 a 256. Tá? O segundo, de 0 a 2 elevado a 16, que é 65.536, não é isso? O 535 porque vai até 0, né? Vai de 0 até isso, é 65.535. E a gente tem o último contador que também conta de 0 a 256, tá? E a gente tem uma escala aqui. O que é essa escala? Né? A gente tem uma escala que vai até 256, uma escala que vai até 8 e uma escala que vai até 16. Quer dizer, esse contador aqui é uma exceção. O terceiro contador, o TMR2, ele tem duas escalas diferentes. O que é a escala? Escala, gente, é uma tabela que você tem com os números e que ele divide o clock. Porque é tão rápido que você não consegue mandar ele parar. Ele parar de contar ou ele sincronizar uma ação. É muito rápido, então você tem que dividir o clock para você falar assim para ele: olha, calma aí, Pix, você está muito rápido. Calma aí, desacelera aí, porque eu quero te contar. Eu quero contar os números que você está contando. Então você faz uma escala para você dividir o clock, tá? E ele ficar mais lento. É isso que você faz. Então, a gente tem aqui o tempo, né? O tempo que é diferente do tempo de delay. O tempo aqui a gente tem para 4 MHz 1 microsegundo, para 8 MHz 0,5, vai dividindo por 2, né? Para 16 MHz 0,25 e para 32 MHz 0,125. Então, o primeiro, lembra, né, que o outro, aqui eu até coloquei aqui a tabela, o delay com 4 MHz era 3 micro, lembra? Aqui não. O overflow aqui é 1 micro, né? Lembra que com 8 MHz divide por 2, né? Era 1,5 micro. Aqui não, aqui é 0,5 micro, né? O 16 também, 0,75, aqui é 0,25, você vai dividindo por 2, né? E aqui 0,375, aqui 0,125. Então, um começa com 3 micro, que é o delay. O overflow começa com 1 micro. 1 micro. E essa aqui é a fórmula que a gente vai usar o tempo todo para você calcular o tempo de contagem. Quanto tempo você quer que ele fique piscando? Ou quanto tempo você quer que ele fique piscando e comece uma outra ação sincronizada, comece a tocar uma música, tá? Então é essa fórmula. A fórmula é o pré-scaler, que cada contador tem o seu. São 3 pré-scalers diferentes. Na verdade, são 4, porque o último contador tem 2, tá? Mas é uma escala 2 elevado a n, que é o número de bits vezes o tempo. O tempo é mole, é só você saber aqui, né, se é 4 MHz, 8 MHz, 16 ou 32 MHz, que é aqui que você vai pegar o tempo de overflow, é 1 micro, 0,5, dependendo do que pedir. Ah, eu quero 8 MHz, 0,5. Né? Ah, não, eu quero 16 MHz, 0,25 micro. E o número de bits é isso que eu acabei de mostrar, né? Esse aqui tem 8. O primeiro e o terceiro contador, o TMR0 e o TMR2, eles têm 8 bits. O segundo contador, que é o TMR1, ele tem 16 bits, tá? Também não muda, só de acordo com o contador que você está usando. E a escala é que muda. Então, como é que a gente faz isso? Ah, antes disso, deixa eu explicar por que é um micro, tá? Isso aqui, na verdade, gente, eu podia ter falado para vocês desde o início da aula, lá no início, mas eu não falo para não confundir vocês. Lembra
né, que a gente tem, com 4 MHz, a gente tem o decremento valendo 1 micro e o go-to valendo 2 micros. Você lembra isso, que dava 3? Você lembra? Que dava 3, né? Dá 3 micro aqui, né? Dá 3 micro, tá? Então, com 4 MHz, tá? O que que eu tenho? Por que que eu tenho 1 micro? Porque, na verdade, o clock, ele é dividido por 4 assim que ele começa. Assim que ele começa, ele divide por 4. Então, esse aqui, no caso, né, vai ser 1 micro. Esse aqui é por causa do decremento e do go-to. Lembra que dava 3, né? Lembra disso? Um vale 1 e o outro vale 8. E por que que o decremento vale 1? O decremento vale 1 exatamente por esse motivo aqui, pelo 1 micro do overflow. Porque o clock é dividido por 4. O go-to é 2 micros, né? É o dobro do decremento, mas um dia eu explico, se alguém quiser entender por que que é 2, mas é 2, tá? Não dá para explicar agora. Mas por isso que você usa 3 micro, né? Porque o decremento é 1, e o decremento é 1 porque o clock é dividido em 4 assim que entra no pique, tá? Então, beleza, você tem a escala aqui, você faz a contagem e você tem o estouro ou a interrupção, você manda ele parar. Tá, parece difícil aqui, mas a matéria parece difícil, mas depois que você entende, ela é bem básica, tá? É praticamente aquela fórmula que você vai usar para fazer todos os exercícios, só vai ter que prestar atenção qual contador você está usando, qual escala você tem que usar, tá? Qual o número de bits e qual a frequência. Isso é basicamente o que você vai fazer, tá? Com as tabelas você faz a prova perfeitamente, tá? Então vamos lá. E aí, então vamos passar aqui. Então, vamos no primeiro contador, para você começar a entender, tá? Que é difícil entender o início da aula. Agora você vai começar a entender com os exercícios. Então, a gente tem o primeiro contador, que é o timer 0, não é o timer 1, é o timer 0. E ele é chamado de option reg. Então, você tem que saber, mesmo que eu não fale na prova qual é o contador, você tem que saber que o option reg é o registrador do contador 1, que é o timer 0, que é o TMR 0, tá? Porque muda, o registrador muda para cada contador. Então, aqui é o option reg, tá? Option reg, você tá em timer 0, o primeiro contador. E aqui está a escala dele. Aqui está a escala dele. O que que você vai usar daqui? Gente, lembra que quando a gente estudou o status, lá no início, onde tem o programa esqueleto, que vai do bank 0 para o bank 1, a gente só usa de 0 para 1 e de 1 para 0? O último bit, né? Para sair do bank 0 e ir para o bank 1, e para sair do bank 1 e voltar para o bank 0. A gente só usava o último bit do status, né? Do registrador status, que é de 0 para 1, de 1 para 0. Aqui, você só vai usar os bits que tem escrito PS. O resto a gente não vai usar. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o bit 0, que é o PS0, o bit 1, que é o PS1, o bit 2, que é o PS2, e o bit 3, que é o PSA. Então, é 0, 1, 2, 3. A gente só vai usar esses 4 bits aqui. Esse aqui você não usa, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. O bit 4, 5, 6, 7 você não vai usar, tá? Só vai usar os 4 primeiros. Então, olha só, qual é a escala desse registrador? Ele tem uma escala para ele trabalhar. A escala dele é assim, olha, 0000, 1 para 2, 0001, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, e assim vai, até 1 para 1. Tá? Ele vai até 256. E o que que é essa escala? Só para você entender. O que que é 1 para 2? Gente, 1 para 2 significa o seguinte, a cada 2 clocks, ele vai contar 1. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está dividindo o clock para ele ficar mais calmo. Calma aí, Pique, você está muito rápido. Você tem que dividir para você fazer a contagem, senão você não consegue. Para você fazer a interrupção ou estouro. Então, você tem que dividir ele para ele acalmar, que o pique é muito rápido, é microsegundo. Lembra que é microsegundo, 10 elevado a menos 6. Então, você tem que falar assim, calma aí, pique. Calma aí, seu pique. Tá? A gente tem que te contar aqui. Então, isso aqui, essa escala, a cada 2 clocks, 1, 2, você conta 1. Aqui, ó, a cada 4 clocks ele vai contar. Por exemplo, vamos supor que o clock é de 255, 255, 255, 255, 255 e vai contar 1. Então, eu tô dividindo ele, eu tô acalmando ele, eu tô deixando ele mais lento. É isso que você está fazendo, tá? Então, a cada
1 para 2, a cada 2 clocks eu conto 1, o que que você tem? Você está contando, vamos supor que seja 255, de 0 a 255, né? Que é 256, porque o 0 conta, né? Então, quantos clocks, quantos pulsos de clock você está contando? Você está contando de 0 a 256 mais de 0 a 256, 2 pulsos. Né? Então, você está contando 512 pulsos de clock, né? 256 mais 256. Você está contando 512 pulsos de clock para você resetar, para você ter uma ação especial, ou para você interromper o seu pique, e para você fazer outra coisa. Ou para você mandar ele parar, ele interromper completamente. Tá? Então, você conta 512 clocks. Aí ele para. Aqui, 1 para 4, você conta 256, mais 256, mais 256, mais 256. Você conta 4 vezes 256 para ele interromper, para ele parar. Você está dividindo bem, ele vai ficar bem lento. Tá? É isso. E essa é a tabela. Então, como é que a gente faz o exercício? Só para você entender, é só isso. Como é que você faz o exercício? Então, vamos supor que eu quero o tempo máximo que eu tenho para fazer uma ação sincronizada ou para você fazer ele parar de piscar ou de tocar uma música, tá? Em 4 MHz, usando o TMR0. Primeiro contador. Qual é o tempo máximo que eu tenho de uma ação para outra? Olha como é rápido. Por isso que você vê sincronizado. Você, a olho nu, você vê, você acha que está fazendo junto. Não tá, ele está parando fazendo outra ação, parando fazendo outra ação. Então, como é que você faz? É a fórmula de sempre. Pré-scaler vezes 2 elevado ao número de bits vezes o tempo. Então, vamos lá? O tempo é moleza. Se eu estou em 4 MHz, vamos pegar a tabela do overflow. Olha aqui, ó. A tabela do overflow para 4 MHz é 1 micro. Se fosse 8 MHz era 0,5, se fosse 16 era 0,25, se fosse 32 era 0,125. Então aqui é 1 micro. Esse você já matou. 1 micro aqui. Vou voltar. Tempo, 1 micro. E o que é 2 elevado ao número de bits? 2 é o número de bits que tem esse contador. Então você tem que ir naquela tabela lá da frente. Essa aqui. Essa aqui. O timer 0, que é o que eu estou usando, porque eu falei que eu estou usando o timer 0, ele tem, ele tem 8 bits. Está aqui, ó. Só, na verdade, o timer 3, né, que é que é o TMR2, o terceiro timer, ele tem 8 bits também. O único que tem 16 bits é o segundo, que é o TMR1, tá? Então, ele tem 8 bits. Então, isso aqui é 2 elevado a 8, né? Deixa eu voltar lá. Peraí. Aqui. Então, 2 elevado a 8 vezes o micro. Isso aqui você matou. Isso aqui é 2 elevado a 8 ou 2 elevado a 16, se for o TMR2, né? TMR1, desculpa, que é o segundo contador. Se for o TMR2, que é o terceiro contador, também é 2 elevado a 8. Isso aqui não vai mudar, tá? Ou é 8 ou é 16. 2 elevado a 8 ou 2 elevado a 16. O tempo de acordo com a frequência, né, do clock. 4 MHz 1, 8 MHz, isso aí, 0,5 e assim vai. Agora é a escala. A escala que você tem que prestar atenção. Eu pedi o tempo máximo. Se eu tenho tempo máximo, você vai lá na escala. Qual é o máximo de tempo que ele me dá? 256, tá vendo? Essa escala foi fácil, porque eu pedi o máximo, tá? Então, 256, beleza, 256. Você vai multiplicar tudo? Olha só. Eu tenho 0,065 segundos para você fazer um overflow, para você parar uma ação e começar outra. Por isso que é praticamente sincronizado ao olho nu. Essa ação não para. É 0,065 que ele faz de uma ação para outra. Praticamente simultâneo. Entenderam? É isso. Você só vai calcular essa escala, só que você tem que prestar atenção na escala. Como é que você acha para cada registrador? Então, esse é mole, porque eu só dei o timer 0, que é o primeiro. Ok. Vamos fazer o timer 1 agora. O timer 1, que é o segundo contador, ele tem outra escala. Ele tem essa escala aqui. E qual é o nome do registrador dele? Lembra que o registrador do timer 0 era Option Reg. Esse aqui se chama T1Com. T1Com. Então, porque eu não vou te dizer qual é o contador que eu estou usando na prova. Eu vou dizer um registrador T1Com. Você tem que saber que eu estou usando o segundo registrador, o segundo contador, que é o TMR1. Você tem que saber isso.
Se eu falar um option reg, um registrador option reg, você está usando o primeiro contador, que é o TMR0. Porque você tem que acertar, você tem que pegar a escala certa. Então, você só pega a escala certa de acordo com o registrador que você está usando, tá? Então, beleza. Eu vou usar aqui agora o timer 1. O timer 1, que é o segundo contador, tá? Porque eu tô afim, você pode escolher no teu programa. Você pode escolher se você quer usar o primeiro, o segundo, o terceiro. Você pode usar dois, pode usar até três juntos ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, o que que você vai usar aqui? Sempre é o que está escrito PS. PS. Então, aqui, ó, você não usa esse, não usa esse, não usa esse. Quais são os bits que você vai usar aqui? Você só vai usar o PS aqui, PS0, que é o bit 4, e vai usar o PS1, que é o bit 5. Só isso. Você vai usar esses dois aqui, tá? Então tá aqui, olha, o PS0 e o PS1. Aqui 00, 01, 01, só tem 4 alternativas, e aqui a escala dele que só vai até 8. Então vamos achar também a mesma coisa. O tempo máximo que eu tenho para fazer uma ação sincronizada da outra, ou para você estourar uma ação, ou para você interromper uma ação. Olha só, você só tem esse tempo aqui, ó, que é o pré-scaler, a fórmula é sempre a mesma. 2 elevado ao número de bits e o tempo. O tempo é mole, porque a gente está em 4 MHz, então é um micro. Tá? O número de bits também é mole. A gente está no segundo contador, é o único que tem 16 bits, lembra? Porque o primeiro e o terceiro tem 8 bits. Vamos voltar lá, na tabela. Na tabela, olha só, a gente tem o quê? Não é essa tabela, é essa. Aqui, ó, a gente tem 8 bits no TMR0, que é o primeiro contador, 8 bits no TMR2, que é o terceiro contador. Só que eu estou no segundo contador. Eu estou no TMR1. Então, quantos bits eu tenho? 16. Então, você vai usar 2 elevado a 16 nesse caso aqui. Então, vamos lá. 2 elevado a 16, tá vendo aqui, ó? 2 elevado a 16, 1 micro, porque eu tô a 4 MHz, aí vem a escala. Bom, aqui é fácil também, porque eu pedi a máxima escala. Então, a máxima escala, ele só vai até 8, é o máximo que ele vai, até 8. Então, a máxima escala é 8. Eu tenho, nesse contador, até 0,5 segundos para fazer uma ação sincronizada ou para parar uma ação. Ah, professora, mas eu quero que fique mais tempo. Ok, você vai ter que usar 2 contadores. Entendeu? Porque só me dá 0,5 segundos. Você tem que usar 2 em série, para você ter mais tempo, tá? Então, beleza. 0,5 segundos aqui. Ok, agora vamos no terceiro contador. O terceiro contador, que é o TMR2, ele tem outro registrador. Você tem que saber o registrador. Então, o primeiro registrador do contador 0, que é o primeiro contador, é o TMR0, era Option Reg. O segundo registrador do contador 2, que é o TMR1, é T1 com. E o terceiro contador, tá? Que é o TMR2, ele tem outro registrador chamado T2 com. T2 com. Ok. E quais são os bits que você vai usar aqui? Aqui, gente, você tem duas escalas diferentes. Tá? Então, o primeiro contador tem uma escala, o segundo contador tem uma escala, o terceiro tem duas escalas diferentes. Quais são as escalas? A gente tem o pré-scaler e o post-scaler. São duas escalas. O pré-scaler, tá vendo? Onde eu tenho PS, né? PS eu tenho PS0 aqui no bit 0, PS1 no bit 1, aí aqui não tem PS. Aqui eu tenho PS. Eu tenho de novo PS0 no bit 3, PS1 no bit 4, PS2 no bit 5 e PS3 no bit 6. Então, quais são as escalas que você vai usar? Você vai usar 0 e 1 para a primeira escala, que é o pré-scaler, e no post-scaler você vai usar os bits 3, 4, 5 e 6. Tá? Você vai usar esses 4 aqui. Todos que tem PS, você usa, tá? Então, beleza. E aqui tá a escala, olha. A pré-escala era pequenininha, só tem 2 bits, né? Então, é 0, 0, 0, 1, 1, 0. E aqui ele só tem 3 escalas, vai até 16. Acabou. O post-scaler, tá? Que que continua aqui, né, no T2 com, nesse registrador, só que em vez de você usar esses 2 bits aqui, você vai usar o quê? O 3, o 4, o 5 e o 6. Os outros 4.
E aí a escala é grandona. Essa escala ela vai até 16, mas ela vai até 16 de 1 em 1. Olha só, a escala vai de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4, 5, 6, 7, 8, até 16. Então são 16 escalas que ela tem, né? 16 divisões que ela tem, né? E ok, beleza. E aí, então aqui o resumo do Timer 2 que ele tem duas escalas diferentes, a fórmula muda só um pouquinho. Em vez de ser o pré-scaler vezes 2 elevado ao número de bits vezes o tempo, aqui multiplica mais uma parcela, que é vezes o post-scaler, tá? Então, aqui pré-scaler e aqui post-scaler. Tem os dois, tá? Então, o TMR2, que é o terceiro contador, tem duas escalas distintas. Então, como é que a gente faz isso? Vamos ver o tempo máximo que ele me dá? Olha o tempo máximo que ele dá. Ele dá o seguinte, olha, a gente pega o pré-scaler principal, o maior. Deixa eu começar pelo tempo, que eu comecei pelo tempo com todos. Então, qual é o tempo aqui em 4 MHz? Moleza, 1 micro. Se fosse 8 MHz, 0,5. Qual é o bit aqui? Lembra? 2 elevado a 8. Por quê, professora? Por quê? Porque o primeiro contador TMR0 e o terceiro contador, que é esse, TMR2, usa 8 bits. O único que usa 16 bits é o segundo contador, que é o TMR1, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem 2 elevado a 8, você já sabe, isso aqui é só pegar naquela tabela, deixa eu mostrar de novo. Só pegar aqui, ó, 2 elevado a 8, né? TMR2, são 8 bits, tá? 2 elevado a 8, ok. Tá. E aqui. Então, 2 elevado a 8, 1 micro. Aí a gente quer o máximo. Qual é o máximo pré-scaler e o máximo post-scaler que ele dá? Então, post-scaler, você vai pegar as escalas. A máxima aqui do post-scaler é 16 e a máxima do pré-scaler é 16 também. 16 também, no timer 2. Os dois estão 16. Então, vamos lá. 16, é isso mesmo, ó. 16 aqui, 16 aqui. Fazendo essa continha aqui, 0,06 segundos. Então, você tem até 0,06 segundos, por isso que é sincronizado, que é muito rápido, para parar uma ação e começar outra, ou então para parar essa ação e começar outra. Para parar o blink e começar o buzzer, ou para parar o buzzer e começar o blink. Você vê ao mesmo tempo. Você vê a árvore de Natal junto, piscando e cantando uma música. Porque é 0,06 segundos de uma para outra. Mas existe uma interrupção. Você tem que saber que existe. Senão o pique não consegue, é muito rápido. Você tem que interromper, você tem que fazer essa divisão, tá? Então, beleza. Então, vamos ver agora como é que a gente vai usar esse estouro no programa, né? E essa interrupção. Como é que isso é feito? Então, como eu expliquei, a interrupção usa o estouro. As duas usam o estouro. Ou você usa estourar mesmo, que é fazer uma contagem até chegar naquela contagem, você estoura. Ou você usa a interrupção, que essa contagem estoura, só que, além disso, você vai mandar interromper depois. Em seguida, pá, na marra. Vai interromper aqui, agora que eu quero, tá? Mas os dois usam a contagem, o estouro, né? Estourar. Então, olha só, vamos lá. O que é importante você saber aqui, tá? Então, a gente tem, quando a gente está trabalhando com interrupção, né, e estouro, a gente tem esses bits aqui que funcionam, que trabalham, tá? No overflow, no estouro, e aqui é interrupção, tá? No overflow, você só tem um bit que você vai usar, tá? Um bit, que é esse aqui, T0 e F. Detalhe, tá? A gente está no timer 0. Eu estou no primeiro contador, né? Que é o timer 0. Também muda o registrador para você usar o estouro ou a interrupção, que é intcom. Então, presta atenção. Vamos lá. Você usa 2 registradores para isso. O primeiro registrador no timer 0 é o option reg. O segundo registrador para contar o estouro é intcom, ok? São 2 registradores, option reg e intcom. Aqui você só usa o T0 e F para contagem, para estouro.
E aqui na interrupção, você só usa dois. Você usa esse cara aqui, que é o GE, que é o bit 7, e esse cara aqui, que é o bit 5. Então, na verdade, você só usa o 2, o 5 e o 7. Você só usa esses 3 bits. O resto você não usa nada, tá? Então, o 2, o 5 e o 7. Na interrupção, você usa os 3, porque a interrupção usa o overflow, tá? Então, você usa o bit 2, o bit 5 e o bit 7. E no overflow, se só quer contar, estourar, né? Esse você só usa o bit 2. Só que, quando você está no timer 1, muda de novo o registrador. Mas aqui tem uma sorte. Os bits são os mesmos, tá? Só muda o registrador, mas o bit é o mesmo. Vocês vão ver, olha só. A gente tem o T1 e F, é o bit 2, é o bit 5 e o bit 7. Só que muda o nome. No timer 1, ele era T01F, né? E ele era T0 e... Desculpa, 1 não, I. T0IF, T0IE e o GIE. No timer 1, ele é T1IF, em vez de ser T0, T1IE e o GIE que não muda. O GIE é o mesmo nome. Mas são os mesmos bits. Você vai usar o 2, o 5 e o 7. A única coisa que você tem que saber é que o registrador não é mais o intcom. O registrador agora é o PR1. Então, de novo, olha só. A gente tem o option reg e o intcom para o timer 0. No timer 1, a gente tem o intcom e a gente tem... intcom? Até eu esqueci. É intcom, né? Não, T1com. A gente tem o T1com e a gente tem o PR1. São dois. T1 com e o PR1. Tá? E no timer 2, são os mesmos bits. Que sorte. Esse não muda os bits, porque o pré-scaler muda bits. Esse não muda bits. Esse é o 2, o 5 e o 7. Só muda o nome. Aqui, em vez de ser T0 e F, ou T1 e F, é T2 e F, porque eu estou no timer 2, eu estou no terceiro contador. Aqui, em vez de ser T0 e E, T1 e E, é T2 e E, porque eu estou no terceiro contador, no timer 2. E o GE que não muda. E aqui também muda o registrador. O registrador é PR2. Então, a gente tem 3 registradores para pré-scaler e 3 registradores para overflow e interrupção, né? Um para cada contador. Option reg com intcom, T1 com PR1, T2 com PR2. 3, não, são 2 para cada, tá? Então, beleza. E como é que acontece isso tudo, essa maluquice? Quando eu começar a fazer os exercícios, vocês vão entender melhor, tá? Como é que acontece? Acontece assim, quer ver? Você vai pedir para ele contar, fazer uma contagem, até estourar. Estourou? Estourou? Não. Se não estourou, ele vai continuar fazendo as ações, tá? Se estourou, o que ele vai fazer? Ele vai continuar fazendo o que ele estava, blink. Ele está fazendo blink, está contando, não estourou. Você botou 50, não estourou. 25, 26, 27, vai continuar fazendo ação. Chegou no 50 e estourou. O que ele vai fazer? Ação especial, vai começar a tocar o buzzer. Vai fazer as duas ações sincronizadas, tá? É assim que funciona. Então, vamos ver. Agora eu acho que fica mais fácil, porque a gente vai ver no exercício, tá? Tudo isso. Como se cobra isso. Então, olha só, como é que se cobra isso? Primeiro de tudo, vocês lembram que o programa esqueleto era assim, olha, a gente sai do Bank 0, vai para o Bank 1, a gente tinha depois move, né, para ter tris A e tris B, a gente fazia tris A e tris B, e depois disso, né, no programa esqueleto, aqui no último, a gente voltava para o Bank 0, né, porque a gente configura no Bank 1, depois de configurado, volta para o Bank 0 para começar a programar. Só que agora a gente tem 2 linhas a mais aqui, ó. O programa esqueleto vai mudar. Não mudou até agora, mas agora muda. Na interrupção, ele tem 2 linhas a mais. E o que são essas 2 linhas a mais? É o seguinte, aqui no caso só tem 2 linhas a mais porque eu estou em estouro. Quando é interrupção, tem 4 linhas a mais.
2 de estouro e 2 de interrupção. Mas aqui eu estou em estouro ainda, contagem. Então, são 2 linhas a mais. E como é que você faz isso? Então, você faz assim, olha. Aqui você vai usar binário. Você não usa assembly. Você usa binário. Por quê? Porque você tem que mostrar quais os bits você está usando para fazer o estouro. É tudo por bits. São bits que você usa. Você não usa todos os bits, você usa bits específicos. Então você usa binário. Você coloca o B de binário, esse apóstrofe aqui, com esse apóstrofe. Não são duas, não, tá? Não é aquela de duas, não. Não é aspas. É apóstrofe. É uma só. Uma só em cada. Você coloca aqui e você tem aqui, que eu vou explicar o que que é, tá? Para você contar o overflow. Aqui, option reg, tá vendo? O registrador. No move, workflow, file, né? File é sempre perto do registrador. É option reg. Então, você já sabe que aqui, só de olhar, eu não preciso te falar, mas só de olhar, você já sabe que eu estou usando qual contador? O primeiro. O TMR0, porque eu estou em option reg. Se eu estou em option reg, quem é que usa junto com option reg? Intcom. Eles usam pareados, né? O option reg com intcom, de novo. A gente tem o T1 com PR1, o T2 com PR2. Professora, se tiver option reg aqui em cima e tiver aqui PR1, vai funcionar? Não, não vai. Ele vai ficar maluco, porque você está usando aqui o registrador 0 e PR1 você está usando aqui o registrador 2, o contador 2. Ele vai ficar maluco. Você tem que usar pareado. Se você usa option reg, você tem que usar intcom. Se você usa T1 com, você tem que usar PR1. Se você usa T2 com, você tem que usar PR2. Tem que estar pareado, senão o programa não vai funcionar. Eles são pareados, tá? O bit do pré-scaler, né? O registrador do pré-scaler com o registrador do overflow, tá? Da escala com overflow ou com interrupção. Eles são pareados, tá? Tem que usar juntos, os dois, tá? De cada registrador. Então, ok. Aqui você sabe que é o primeiro, né? E tá certinho, que você tá usando o option reg aqui, tá usando o intcom aqui, tá vendo? E intcom aqui também. Também tá usando certinho aqui, ó, T0 e F, que é o primeiro, né? Não T1 e F, o T2 e F, que seria o contador 2 e o contador 3. Você está usando o primeiro, tá tudo bonitinho aqui. Só vamos entender o que é isso aqui, né? O que ele está falando aqui. Mas, por enquanto, os registradores todos, option reg, intcom, T0 e F, né? Que é o bit. Int com T0 e F, tá tudo certo. Beleza. Vamos ver o que isso aqui quer dizer, né? O que é isso aqui? Que programa é esse, maluco? O que é isso? Então, vamos lá. O que é B0000? O que é isso aqui, né? 0010000. O que é isso? O que você faz? Você olhando o registrador, você vai saber qual é o contador que você está usando. Então, aqui a gente está usando o TMR0, porque é option reg, é o primeiro. Você vai pegar a escala dele. Olha aqui a escala dele. Option reg. Lá no option reg. Olha aqui. Essa aqui, ó, option reg, é essa escala aqui, tá vendo? É essa escala. Então, vamos pegar essa escala? Eu peguei essa escala, eu só copiei ela aqui para você ver mais fácil, ó. O exercício. Tá aqui, tá vendo? Beleza, eu peguei essa escala aqui, tá vendo? Tá aqui ela, bonitinho. O que está acontecendo aqui? O que você está usando aqui? Olha só, lembra que a gente só usa os 4 primeiros bits? Que é o PS0, PS1, PS2, PSA. Lembra? Olha aqui, vou mostrar. Você tem que saber quais bits você usa pela escala, tá? Então, olha só, nessa escala aqui, vamos olhar aqui, a gente usa esses 4, que é, ó, o bit 0, o bit 1, o bit 2 e o bit 3. São esses 4 primeiros aqui. Se pegar esses 4 últimos aqui, vai errar. Você tem que usar os 4 primeiros. Então, vamos lá. Os 4 primeiros... Deixa eu ir de novo no exercício. Aqui. Então, olha só. Você só vai usar o 0, o 0, o 1 e o 0. Esses aqui, pode estar 1, pode estar 0, pode estar o que for aqui. 1 ou 0, não importa para você. A gente só usa esses 4 primeiros aqui. 0, 0, 1, 0. Então, você vai ver aqui, 0, 0, 1, 0. Qual é o 0, 0, 1, 0? Aqui, 32. Tá vendo? A escala que eu estou usando aqui é 32. Eu estou usando 1 para 32. Ou seja, o clock, o que ele faz? Ele divide o clock em 32 vezes. Ou seja, a cada 32 clocks, ele vai contar um clock, 2 clocks, 3, 4,
Até 32. A cada 32 clocks ele conta 1. Aí ele vai contar 1. Olha como ele está dividindo, para acalmar o pique. Essa é a escala. Então, ele vai contar 32 cálculos e vai contar 1. Quando ele tiver com 64, que é o dobro, ele vai contar 2. Entendeu? É isso. Então, aqui você sabe a escala, 32. E o que é isso aqui? Aí você faz o seguinte, olha só. Você vai iniciar o seu programa e vamos colocar aqui, vamos supor que aqui você coloca o programa normal de Blink. Você quer o Blink e o Buzzer, tá? Você quer uma árvore de Natal. Então, você quer que pisque e você quer que toque musiquinha ao mesmo tempo. Então, você vai colocar aqui o programa de Blink todinho, aqui, que eu não escrevi, porque fica enorme, né? E aí, olha só, vem isso aqui, olha, isso nunca muda. Isso é fixo. O resto é fixo, tá? Muda o programa, o resto é fixo. Nunca muda isso o resto, tá? Então, aqui vai ser bit test file skip if set int com T0 e F. Int com você já sabe que tá certo, porque é o registrador de estouro. T0 e F você também sabe que tá certo, porque é o bit que se usa. E por que é bit test file skip if set? Skip if set, né? Pula se for 1. Então, olha só, se for 1, tá? Se pula se for 1, né? Não é bit test file, né? Não está testando o file em 1. Então, se for 1, 1 se estourou. Se estourou, vai ser 1. Se for 0, não vai estourar. Não vai estourar, ele vai continuar contando, tá? Ele continua fazendo as ações normais. Então, é sempre assim, tá? Então, aqui, se for 1, estourou, ele vai parar e vai fazer a outra ação. E se for 0, ele vai continuar fazendo o blink. Vai continuar fazendo o blink. É isso que está dizendo aqui. Isso não muda. É sempre bit test file skip if set, tá? Sempre. Não muda essa chave, tá? E aí você faz a ação sincronizada aqui. Se for 0, né? Então vamos supor, desculpa, se for 0, vai continuar fazendo só o blink. Se for 1, o que vai acontecer? Skip if set, né? Pula se for 1. Vai pular isso aqui e vai fazer ação especial. Aí vai fazer a outra ação. Porque estourou. Se for 1, vai estourar. Ele vai fazer a outra ação. E aí, quando ele fizer a outra ação, aí você vai escrever aqui nessa ação especial aqui, você vai escrever o buzzer inteirinho. Todo buzzer. Tum, 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 tum. Vai escrever o buzzer. Escrever o buzzer, isso também não muda. Olha só, a gente vai em bit clear file, int com, tá vendo? Aqui, o que é bit clear file? Não é clear, não é 0. O que você está fazendo? Você está habilitando o timer 0, que é esse contador que você está usando, para voltar a contar. Por isso, clear file, clear, porque você estourou. Ele tem que voltar a contar do 0. Estourou, você botou 50 lá, estourou. Então, ele tem que voltar a contar 0, 1, 2, 3. Se ele tem que voltar a contar 0, isso sempre vai ser bit clear file. Nunca vai ser bit set file. Tem que começar do 0 e voltar a contar. Então, aqui é uma ação de estouro. É isso aqui, esse é o programa. Então, tem duas linhas a mais aqui no programa esqueleto, que é para você saber o quanto que você está dividindo o seu clock, que é o pré-scaler, tá? E você tem aqui sempre isso aqui, para estourar, né? Aqui você vai dizer se vai estourar ou não, e aqui as duas ações que você quer fazer sincronizadas, uma e depois a outra. E nunca muda, isso aqui nunca muda. Beleza. Agora, vamos fazer com interrupção. Agora eu quero interrupção. Lembra que eu falei que a interrupção, ela trabalha com o estouro. Ele estoura e você interrompe. Você interrompe na marra, tá? Então, ele tem que ter o estouro também. Ele faz uma contagem, só que no meio da contagem é que ele interrompe, né? O outro não, o outro tem que estourar para interromper. Aqui você pode interromper no meio da contagem, mas tem uma contagem acontecendo, tá? Então, como é que você faz isso? Você faz assim, olha, aqui muda um pouquinho, né? A gente tem, antes de tudo isso, que eu esqueci de falar, antes de tudo isso, lembra que a gente começa com org lá em cima, nas configurações dos fusíveis, 0x0000? Lembra disso? Né? Que para começar tudo no início na memória 0000. Quando você está usando interrupção ou overflow, tá? Você muda a memória. Ele conta isso, ele não conta no 0000. A interrupção ela é separada. Ela conta na 0004, sempre. Nunca muda, mas é 0004. Então você tem que ter, além do org
0000 que você tinha no passado, tá? Você tem que colocar o 0004 para ele fazer essa contagem. É onde ficam as ações de interrupção do PIC 16F628A. As ações de interrupção ficam no espaço 0004 da memória. Tá? Então, ele tem que sempre interromper, ele vai para 0004. Então, tem que estar isso aí. Além disso, vamos lá. Então, aqui o programa esqueleto convencional, que você já conhece, né? Que você sai do Bank 0, vai para o Bank 1, configura 3A, configura 3B. Aqui tá, como é Blink e Buzzer, né? Eu tô chutando aqui um Blink, tudo é 0, né? 3A é 0, porque é Blink, é só LED, né? E 3, também 3B. E se for Buzzer também, né? O Buzzer fica... também é saída, né? É tudo 0. Tô chutando que seja tudo 0. Então, eu até pulei aqui o move literal work 0x00, que eu podia ter colocado aqui no meio, né? Mas como 3A e 3B ambos são 0, você pode até cortar, tá? Pode usar só um move literal work, né? 0000, tá? 0x00. Mas se quiser, pode botar os 4 aqui, não tem problema. E aqui, como eu falei, olha só. E aqui tá, então você sai do Bank 0, vai para o Bank 1, configura 3 e volta para o Bank 0 na última linha aqui. Só que agora a gente está usando interrupção. Quando você usa interrupção, o que você tem? Você tem que ter 4 linhas a mais no seu programa esqueleto. 4. O que são essas 4 linhas a mais? Vamos lá. A primeira você já sabe. A primeira é o quê? É o estouro. Ele tem que estourar, só que você vai interromper no meio do estouro agora. Você vai interromper. Então, o Option Reg, que a gente está só de olhar, você já sabe que eu estou usando o TMR0, o primeiro contador, tá? E estou dividindo em 32, né? Porque eu usei o mesmo para você não se confundir. Eu já usei 0010, você vai da direita para a esquerda, né? Então, 0010, que é 32. Então, ele está dividindo para a escala em 32, está usando o Option Reg. Agora, presta atenção. A gente vai usar também a interrupção. Para você usar a interrupção, você tem que usar o int_com, que é pareado ao option reg, né? Então, de novo, o T1_com é pareado com o PR1 e o T2_com é pareado com o PR2. Contador 2, contador 3. O contador 1, que é o TMR0, ele é option reg int_com. Então, a gente confere se está igual. Se não tiver igual, o PIC fica maluquinho, ele não entende, mas está igual, então beleza. E o que tem que ter aqui? Isso aqui, gente, que é a interrupção, ele tem que ter 3 números uns, lembra? A gente usa 3 bits. A interrupção, olha aqui, deixa eu pegar a interrupção de novo dos 3. Tanto o int_com quanto o PR1, quanto o PR2 na interrupção são os mesmos bits. É o bit 2, é o bit 5 e o bit 7. É sempre assim. São sempre esses dois, que é o bit 2, o bit 5 e o bit 7. Então, olha só, sempre tem que estar 1 aqui. Pode aqui estar 0, aqui está 1, aqui está 0, não importa os outros. Esses 3, para ter interrupção, tem que estar o número 1, porque você está usando a interrupção. Se tiver 0, você não está usando a interrupção. Sempre tem que estar 1. Os outros não importa. Pode estar tudo 1, por exemplo. Beleza. Pode estar 001, 001, 01. Aí, beleza. Sempre os 3 tem que estar 1. É só isso, tá? Você só tem que acertar o registrador e o T0 e F, T0, T1 e F, T2 e F. E aqui, T0 e E, T2 e T1 e E, T2 e E. Só muda isso. O G e E não muda. O G e E é igual para os 3. Tá? Então, olha lá, vamos voltar lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tô aqui. Ah, não, aqui. Então, olha só, repara, olha. O bit, lembra que era o bit 2? Então, ó, 0, 1, 2. Tá aqui. O bit 5, né? 2. 3, 4, 5. Tem que estar 1. E o bit 7. 5, 6, 7. Então, esses 3 aqui sempre tem que estar 1. É só isso que eu tenho que saber. Só. Pode estar tudo 1, mas esses 3, se tiver um 0, você não está usando. Se tiver 0 aqui no bit 2, você não está usando a interrupção. Tá? É só isso. E aqui também não muda nada, nunca muda nada. Você vai fazer o programa normal de Blink. Deixa eu botar aqui na outra. Você vai fazer o programa normal de Blink, vai para o início, vai fazer a ação especial e vai colocar aqui a ação especial. E isso também não muda. O que é isso, professor? Eu vou te explicar. Isso é o seguinte, não muda, é sempre igual. Só vai mudar o quê? O GE não muda, é sempre o mesmo. Só vai mudar aqui o int_com para PR1 ou PR2, que é pareado se aqui tiver, né, T1_com ou T2_com.
Variado. E só vai, isso não muda. Bit set file aqui não muda, bit clear file não muda, só vai mudar aqui também. Se for T0 IF, T1 IF ou T2 IF, dependendo do contador que você está usando, tá? Ou então aqui. Aqui também muda o intcom, né? PR1, PR2, também muda. Mas isso não muda nada. Isso aqui, bit set file, bit clear file, hat file, não muda nada, é tudo igual. Vou explicar o que é. O que é o bit set file aqui? Isso aqui é o seguinte, eu estou setando, eu estou jogando no intcom GE. O que é isso? Eu estou habilitando, eu estou setando eu estou habilitando as interrupções. Eu quero que comece a interromper. Eu vou querer interromper. Então, você está habilitando. E o que é bit clear file? Clear file é o seguinte, você está habilitando o timer para funcionar aqui, que no caso você está habilitando o timer 0. Por quê? Como você habilita a interrupção, ele vai contar, vai começar a contar e depois ele vai estourar. Quando ele estourar ou interromper, você tem que voltar, né? Você tem que reabilitar o timer do 0, né? Você tem que jogar 0 para ele voltar a contar 0, 1, 2, vamos botar 50. Chegou a 50, o que você tem que fazer? Voltar a contar 0, 0, 1, 2. Então você joga bit clear file. Né? Você joga 0 para ele voltar, reabilitar o timer, para ele voltar do 0 e voltar a contar. Isso também não muda, né? E o retfy também não muda. O retfy é para ele voltar para o programa normal, de onde interrompeu. Então, interrompeu o retfy, ele vai dizer, volta lá para você voltar a contar tudo de novo, porque você interrompeu. É isso que ele faz, tá? Então, aqui é o que você tem que saber, olha, o option reg é pareado, né, com o intcom. O T1com é pareado com o PR2 e o T2com é pareado com o PR2, né? Desculpa, T1com com PR1 e T2com com PR2. Esse aqui é de estouro de pré-escala, que você usa pré-escala, né? Pré-escala, o estouro. E esse aqui é o que você usa para interrupção. Eles usam pareados, esse com esse. O T1 com o PR1, o T2 com o PR2. E o option reg com o intcom. Eles usam pareados, tá? Um para estouro, um para pré-escala ou estouro, e o outro para interrupção. Vou fazer os exercícios, tá? Para ver se você entende. É muito fácil, tá? É muito fácil. Só que você tem que saber interpretar o programa, tá? Fazer o programa. Então vamos lá, olha só, o resto não muda. Vamos lá. Então, isso aqui eu já falei, tá? O G1 vem para habilitar todas as interrupções, já falei tudo isso, tá? O retfy volta o que estava, já falei tudo, ok? Então, beleza. Então, o timer 0, também já falei isso. Conta de 0 a 255, que é até 256, falei lá no início, naquele primeiro slide, é a mesma coisa. O timer 1, ele tem 16 bits e ele vai até 2 elevado a 16, também falei lá no início, naquele primeiro slide que você tem que saber dos contadores. O TMR1, ele tem pré-scaler no T1 com, o timer 2 no T2 com, né? E o timer 2 tem, não pode esquecer, né, que tem um post-scaler também. Ele tem um pré-scaler e um post-scaler, tem os dois. Também já falei tudo isso, tá? Já falei tudo isso. Beleza. Vamos para os exercícios, que é o que é cobrado na prova. Para você entender como é que isso é cobrado. É bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Isso aqui que você tem que saber. Vamos lá. Calcule o tempo de interrupção para TMR0. Eu nem precisava escrever TMR0. Por quê, professora? Na prova eu não escrevo, porque está escrito option reg. Option reg você tem que saber que é o primeiro contador, o TMR0. Mas aqui eu coloquei, nem precisava, tá? Então, para um valor option reg, olha só, eu dou o valor aqui, 0, 0, eu dou esse valor aqui, né, em binário, 8 MHz de clock. Então, como é que você faz? Você vai usar o de sempre, que é pré-scaler vezes 2 elevado ao número de bits vezes o tempo. Lembra da fórmula, né? Então, o tempo é moleza. Se é 8 MHz, o tempo é o mais fácil. Você vai pegar, só não pode confundir com delay. Aqui não é delay, aqui é overflow ou estouro. Então, você vai pegar o overflow de 8 MHz, que é 0,5, porque começa de 1 micro e não de 3 micro. Esse é moleza. O tempo é o mais fácil, só pegar a tabela e olhar. Então, tá 8 MHz aqui, vou pegar 0,5 aqui e fechou. 0,5 micro, beleza. Aí, 2 elevado a n. Esse você também tem que saber. Você tem que saber que o primeiro contador e o último contador, o terceiro, é 8. Tem 8 bits, né? É 8 a resposta.
E você tem que saber que o segundo contador é 16. Professora, eu não lembro. Aí você pega essa, uma das primeiras aqui, esse aqui. Você vai pegar esse slide aqui, você vai ver, ó, 8, 8. O único que é 16 é o segundo contador, o TMR1, tá? Ali a gente está no option reg, então é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, eu já coloquei ali. Cadê o exercício? Peraí. Aqui. Primeiro exercício. Tá aqui. 2 elevado a 8, eu já coloquei 256. Esses dois é moleza. É quase fixo. É só você olhar a tabela do overflow e aqui 2 elevado a 8 ou 2 elevado a 16 se for o TMR2. Desculpa, se for o TMR1, se for o segundo contador, o TMR1. Se for o TMR2, é 8 também, tá? Então isso é moleza. Beleza. E aí você tem o pré-scaler. Aí vem o que você tem que fazer. O pré-scaler você tem que pegar a escala que você está usando, que é o option reg. Você vai pegar a escala option reg aqui, isso não pode errar os bits. Qual que você tem que pegar aqui? Você tem que lembrar que você tem que pegar os 4 primeiros aqui. Então é 0, 1, 1, 0, tá vendo? Então 0, 1, 0, qual é? 0, 1, 1, 0. Cadê ele aqui? 0, 1, aqui. 0, 1, 1, 0. 128. Tá? Então você já sabe que a escala é 128. Só você fazer essa multiplicação, acabou a resposta. Deixa eu pegar aqui para você ver. Vou pegar aqui o calculadora. Olha aqui, ó. Para você, só. Vamos pegar a calculadora? Olha só, isso aqui é 128 vezes 256, que é 2 elevado a 8, vezes 0,5 vezes o micro agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é 1, né? Aqui, ele tem até 0,016 segundos para você fazer uma ação sincronizada da outra. É isso. Então, olha só, isso é a resposta. O tempo de overflow é 0,016 segundos para ele fazer uma ação sincronizada da outra. Tá? Outro exercício. Vamos lá. Calcule 4 MHz, tá? Se a gente tem o nosso pique aqui usando 4 MHz, calcule o valor de pré. Aqui eu peço a pré-escala. Normalmente, quando você faz um programa em pique, é essa conta que o programador faz. Por quê? Porque o cara te pede assim: eu quero que você faça uma ação e outra a cada 4 segundos. A cada 3 segundos, 3 milissegundos, 4 milissegundos. O cara te pede e você tem que calcular a escala para botar no seu programa, colocar no seu programa. Tá? Normalmente é assim que pede. O programador faz isso, faz esse exercício aqui, o 2. Tá? O 1 é mais difícil, saber qual o tempo. Mas esse aqui é o que mais você usa. Então, olha só, eu quero que calcule o pré-scaler. Eu quero a escala que você tem que usar para eu ter um tempo de interrupção de 4 milissegundos. Eu quero que a cada 4 milissegundos faça uma ação e faça outra. Faça uma ação e faça outra. A cada 4 milissegundos. Como é que você faz isso? Vamos lá. A gente pega o pré-scaler, é a mesma fórmula, tá? É timer 0, tá? Então, não disse que é option reg, mas eu disse que é timer 0. Então, é o primeiro contador, de novo. Então, a fórmula é pré-scaler vezes 2 elevado a n vezes o tempo. O tempo é moleza, né? O tempo, se eu estou em 4 MHz, ele é 1 micro aqui de overflow, não coloca 3 micro, a gente não está em delay, é 1 micro. Então, beleza, 1 micro aqui. E aí a gente tem ele pede 2 elevado a n, n você já sabe que é 8 bits, né? Então é 2 elevado a 8, dá 256, beleza. O pré-scaler você vai achar, você não sabe qual é, né? Você vai achar. E ele pediu 4 milissegundos, então você vai botar o 4 milissegundos aqui, ó. O 0,004 aqui. Então, o pré-scaler vai ser o quê? O 0,004 dividido, né? Isso passa tudo para o outro lado aqui, né? Então, dividido aqui, né? Isso passa tudo para o outro lado aqui, ó. Então, para cá, para esse lado aqui. Dividido por 256 vezes 1 microsegundo. Então, vamos fazer? Olha só como é que fica a calculadora, olha só. Isso fica 0,004 dividido, vou abrir o parênteses aqui, ó, por 256 vezes
1 micro, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu fechar o parênteses. Igual. Olha lá, deu 15. Então, qual é a escala que você tem que usar? Gente, a escala que você tem que usar é a mais próxima desse número aqui, tá? Pode ser maior ou menor, não importa. Não tem problema, tá? Se ela estiver bem no meio, deu uma escala que é 15 e outra que é 16, e a resposta deu 15,5. Você pode escolher uma das duas, ou 15 ou 16, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Então, é porque é tão rápido que você não vai ver diferença. Tá? Você não vai ver diferença. Então, aqui deu 15,6, eu escolhi a escala 16, que é a mais próxima. Então, a escala mais próxima que você vai ter que usar no seu programa, para você ter 4 milissegundos, é 16. Você ia ter que colocar 16, ia ter que colocar no seu programa, naquele programa que eu mostrei no último, você ia ter que colocar 1100 nos bits lá do Option Reg, que eu estou usando primeiro, no pré-scaler. Você ia ter que colocar 1100 e 000. Os últimos 4 não importa. 1. Tô nem aí, vocês não estudam isso. Os outros bits. É isso que você tem que fazer. Para você ter uma escala para você ter 4 milissegundos de interrupção. Uma escala de 16. Tá? Outro. Calcule o tempo de interrupção para o timer 1. Agora é timer 1. Tá? Usando pré-scaler 8 com clock de 16. Vamos lá. Então, olha só. Eu quero qual é o tempo de overflow, tá aqui, de interrupção. O pré-scaler, ele disse que é 8. Olha que beleza, já me deu 8. Beleza. Só que aqui eu estou em timer 1. Lembra que o timer 1, 2 elevado a n, é o único que tem 16 bits. Não são 8, são 16. É o único. É o segundo contador, que é o timer 1. Então, o segundo contador dá 65.516, que é 2 elevado a 16, né? E a gente está a 16 MHz, você vai pegar o overflow aqui para 16 MHz, 0,25, matou. Então, vamos fazer essa conta aqui, para ver se está certinha. 8 vezes 65.536 vezes 0,25 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,13 segundos. Então, você tem de uma ação para outra 0,13 segundos para fazer as ações sincronizadas. Moleza, né? Esse é o tipo de exercício que cai. Vai ficar um pouquinho mais difícil daqui a pouco. Então, olha só, calcule o tempo de interrupção. Agora o timer 2. Tem que prestar atenção no timer 2. Por quê? Porque ele tem duas escalas diferentes. Ele tem o pré-scaler e o post-scaler. São duas. É o único que tem duas escalas. Então, olha só, vamos lá. Calcule o tempo de interrupção para o timer 2 usando uma pré... Ah, beleza, eu dei as duas. Pré-scaler de 4 e o post-scaler de 16 com 8 MHz. 8 MHz, moleza, você já sabe aqui que é 0,5 micro. Então, você já vai colocar aqui 0,5 micro. Timer 2, quantidade de bits, 8. 2 elevado a 8, que é 256. Tá? Então, 2 elevado a 8, que é 256. E você tem pré-escala e post-escala que eu te dei, 4 e 16. Só multiplicar tudo, o tempo de overflow 0,008 segundos, moleza. Tá? Eu te dei tudo aqui. É muito fácil. Agora vai ficar um pouquinho mais chato. Como é que você faz isso aqui? Então, olha só, vamos lá. Vamos calcular o tempo de interrupção para o programa abaixo. Aqui eu disse que é timer 2. Eu não precisaria dizer que é timer 2. Você ia ter que ver que é timer 2. Como, professora? Pelo registrador. O registrador aqui, ó, é T2COM e você tem que perceber se está pareado. PR2, está pareado. T2COM pareia com PR2. T1COM pareia com PR1. Option Reg pareia com INTCOM, tá? Tem que saber isso. Então, aqui tá pareado, né? T2COM com PR2. Beleza. Então, a gente está em qual contador? Terceiro, que é o TMR2. Tem que saber, sem eu falar. Aqui eu falei, que é exercício. Na prova eu não falo, você tem que olhar o programa e saber qual contador você está usando. Aqui está usando o terceiro contador, T2COM com PR2. E tem que ver se está pareado certo, porque pode ter o T2COM aqui e PR1. O que você tem que escrever? O programa não funciona. Por quê? Porque o contador está errado. Os registradores do contador estão errados. Não vai funcionar, ele não roda. Tá? Ele tem que estar pareado os dois. Então, beleza.
aqui tá bonitinho, né? O T2 com o PR2 funciona. Então, como é que você faz isso aqui? Você vai usar a mesma fórmula, só que aqui tem duas escalas, né? Então, é pré-scaler vezes o post-scaler vezes 2 elevado a n vezes o tempo. O tempo é moleza, a gente já sabe. Eu falei aqui 8 MHz. 8 MHz, 1 microsegundo, 1 microsegundo, 0,5, né? Que é 8, né? 4 é 1, então 8 MHz, 0,5 microsegundos, beleza isso aqui, beleza? E 2 elevado a n também é moleza. A gente sabe que o primeiro contador e o terceiro contador, 8 bits, 2 elevado a 8, 256. Só o segundo contador, que é 2 elevado a 16. Então, aqui, 256, esses dois moleza, né? Esses dois aqui, tranquilo. Como é que você vai achar o pré-escaler e o post-escaler daqui? Então, olha lá, vamos ver. A gente tem aqui, ó, no primeiro, aqui, a gente tem o quê? Esse número aqui. Deixa eu começar pela interrupção. A interrupção tem que ter 3 números uns. O resto pode ser tudo 1, mas esses 3 tem que ser uns. Que são o bit 2, o bit 5 e o bit 7. Tá certo? Vamos ver. 0, 1, 2, tá certo. 3, 4, 5, tá certo. 6, 7, beleza. Então aqui tá certinho. Isso aqui você não vai usar mais para nada. A única coisa que você tem que olhar aqui, se isso aqui é 1, se isso aqui é 1, se isso aqui é 1. Beleza. É 1. Então, tranquilo. Agora você tem que olhar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui vai te dar tudo. Então, olha só. Ele tá aqui, olha. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ok. Vamos ver as escalas? Vamos. Então, olha só. Vou pegar a escala do primeiro. Deixa eu pegar aqui a escala. Pré-scaler primeiro e depois eu vou pegar o post-scaler. O pré-scaler do T2 conta aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que pegar quais bits? Eu tenho que pegar o bit 0 e o bit 1. Para esse primeiro aqui. Bit 0 e bit 1. Vamos lá pegar o bit 0 e bit 1? Volto para o exercício. Aqui. Então, olha só. O bit 0 e o bit 1 é 0 e 1. 0 e 1, vamos ver qual é? 0 e 1. Deixa eu pegar a escala aqui dele. Aqui. 0 e 1, qual é a escala? 0 e 1 é 16. Então, você já sabe que o pré-scaler dele, 0 e 1, tem que pegar certo. Não pode pegar qualquer um daqui, não. Tem que pegar o 0 e 1. PS0, PS1, tá vendo? 0 e 1 é 16. Beleza, 16. Volta lá, deve estar 16 lá. Eu não vi, confesso que eu olhei sem... Deixa eu ver aqui se está 16. Está 16, o pré-scaler está 16. E aí, a gente tem que pegar agora o post-scaler. Vamos pegar o post-scaler para ver qual é os bits que tem que chegar. Esse é o post-scaler. O post-scaler tem que pegar o PS0, PS1, PS2, PS3. Mas deixa eu ver aqui qual é o bit. O bit 3, o 4, o 5 e o 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Vamos pegar aqui 3, 4, 5, 6. Então, ó. Cadê o exercício? Aqui. Então, olha só. Aqui, bit 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. É isso que você vai pegar lá na tabela do post-scaler. 0, 1, 1, aqui. 0, 1, 1, 0. Da direita para a esquerda. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Beleza. 7. A escala é 7. O que te dá a escala é o valor em binário e os bits certinho que você tem que pegar. Você tem que olhar sempre a escala, tem que olhar sempre a tabela. Então, ó, 0, 1, 1, 0 é o bit 7, é o post-scaler 7. Então, você vai colocar 7 aqui. Cadê o exercício? Aqui, 7 aqui. 7. Beleza. Pré-escala 16 vezes 7 vezes 256 vezes 0. Multiplica tudo, vezes 0,5. 0,014 segundos. Acabou. Acabou. Então, o que você tem que saber aqui, gente? Você tem que saber as escalas. Você tem que saber o bit que você tem que pegar no binário aqui. Tem que saber qual bit pegar. Tá? Aqui, na interrupção, só precisa estar um. Esse bit, esse, né? O 2, 5.
e o 7. E aqui que você pega a escala que você tá. Saber que isso aqui é 2 elevado a n e saber que isso aqui é o tempo de interrupção, de overflow, de estouro. Só isso. Sendo que 2 elevado a n, 8 bits para o primeiro contador e para o terceiro contador e 16 bits para o segundo contador. O resto pegar na escala. Que é sempre esse valor aqui, é o mais importante. É a primeira linha diferente que aparece, que é o primeiro contador, o registrador que aparece. Ou é option reg, ou é T1 com, ou é T2 com. Aqui tem que estar pareado. Tem que estar aqui int com, PR1, PR2. Isso aqui. Mas aqui só tem que estar com um aqui, um aqui, um aqui. O resto não importa. O que importa é esse cara aqui. Ele vai te dar tudo. Acabou. É isso. Só a última coisa que eu acho que eu esqueci de falar. Quando tá assim, olha, 1 para 1, tá? Quando tá assim, 1 para 1, eu esqueci de falar isso, tá? Isso significa o seguinte, que o pré-scaler está desativado. Ou seja, você não está dividindo o seu clock em nada. Você não está dividindo. Você não está usando a divisão de clock. Você não está, tá? O contador, que é o seu timer, ele vai receber os clocks diretamente do início sem dividir nada, tá? Então, quando tá 1 para 1, ele não está usando, tá desligado a escala, ele não está usando a escala. Então, você não usa a escala quando aqui tiver 1, tá? Então, quando você vê esse bit, só no timer 1, né? No timer 1, quando você vê, no timer 0, desculpa, no timer 0, quando você vê 1000 escrito lá nos bits, o 1 aqui significa que você não tem escala. Não vai poder usar. Tem que colocar. Não há escala, não está sendo usado, não está sendo usada nenhuma divisão dos clocks, tá? Isso é quando é timer 1. Assim, ó, por exemplo, tá vindo daqui direto para cá, pulou o scaler, pulou para a escala, tá vindo direto, vem direto para o contador e vai contar, sem nenhuma escala, sem divisão. Tem que contar rápido, né? Porque não tem divisão nenhuma. Vai na frequência do clock, né? É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, na prova cai exatamente esses exercícios para você calcular. Muitas vezes aparece o programa para você analisar o programa. Eu não peço para você escrever o programa, tá? De interrupção, mas aparece. Cadê o último exercício aqui? Aparece assim para você calcular e saber fazer aqui, né? Qual é a escala que você tem que usar, qual é o contador que você está usando, se é o contador 1, contador 2, contador 3, tá? É assim que é cobrado na prova, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar, gente. Obrigada por tudo, desculpe aí. Um beijo para todos. Abraço. Deixa eu parar aqui de gravar. Como é que eu faço? Parar de compartilhar. Eu vou parar de gravar aqui.